Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, tudo bem com você? Este é o quarto e último vídeo da nossa série A História da Igreja. Caso você ainda não tenha visto os vídeos anteriores, eu encorajo você a acessar aqui o card e verificar os vídeos que antecedem a este aqui. Na oportunidade eu peço para você que compartilhe essa mensagem, deixe o seu like, se inscreva no canal, vai ser de grande ajuda para um melhor engajamento desse tipo de conteúdo aqui na plataforma YouTube. Vamos ao que mais importa, o segmento e a conclusão do último vídeo dessa série, A História da Igreja. No vídeo anterior, eu ressalto que Pedro adverte a igreja sobre os males que sobreviriam contra ela. Falo também que Pedro chama a atenção dos cristãos para que estejam alertas, porque seriam colocados como moeda de troca e inventariam histórias para entreter esses cristãos. E com todo esse alvoroço que percorre na história da igreja, as Escrituras Sagradas somente começam a ser reconsideradas e utilizadas como direcionador do Evangelho, que na verdade é a boa nova, a gloriosa mensagem, quando surge um monge chamado Martinho Lutero e propõe uma reforma, que ele vai chamar de Reforma Protestante. Obviamente, as opiniões acerca da contribuição de Martinho Lutero para a igreja contemporânea dividem opiniões. Por quê? Porque após as 95 teses terem sido colocadas na porta principal no castelo de Wittenberg, após também as pessoas serem esclarecidas a respeito da verdade contida nas Escrituras, e após serem estabelecidos os 5 pontos que dão sustentação para a Reforma Protestante, Lutero passa a promover um tipo de perseguição aos judeus. Lutero se coloca totalmente contra os judeus. E por quê? Porque os judeus simplesmente não aceitaram o protestantismo. E quando falamos se coloca contra os judeus, se volta contra os judeus, é exatamente se colocar de forma violenta, a ponto de parecer em uma das falas de Lutero que ele estava incitando o assassinato dos judeus. E isso quando ele diz: temos culpa em não matá-los. Apesar de não estarmos falando sobre Lutero, mas por ser um tipo de assunto que demarcou um período importante da história da igreja, é necessário destacar este fato. E para nós concluirmos, meus irmãos e minhas irmãs, essa igreja que nós presenciamos hoje, essa igreja que nós vemos hoje, em sua grande maioria não tem a consciência do sofrimento que esses mártires, e quem são esses mártires? São os apóstolos, os discípulos no Novo Testamento, são os profetas no Antigo Testamento, sofreram. Muita gente ao longo da história perderam suas vidas, perderam a sua liberdade pela causa do Evangelho. E não só pela causa do Evangelho, mas para garantir que a causa do Evangelho chegasse intacta até nós. Muita coisa pode ter se perdido na história da igreja, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, que a mensagem principal do Evangelho, ela continua intacta. E qual é a mensagem principal do Evangelho? Ela converge em Cristo. Cristo é a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular. E foi sobre ele que foi construída as bases da igreja. E que igreja é essa? A sua igreja, a igreja de Deus, a igreja espiritual de Deus. É claro, e eu não vou negar que nós temos visto muita aberração em nome de Deus e em nome do Evangelho. Isso é fato. Ao longo de toda a história nós presenciamos casos assim. Mas basta apenas examinarmos as Escrituras para que nós possamos discernir, a partir do Espírito de Deus, o que é de Deus e o que é a ação do homem. Jesus disse: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. E o que é que nós compreendemos com isso, meus irmãos e minhas irmãs? Que nós precisamos clamar ao Senhor, para que Ele venha nos revestir com o seu poder, com a promessa, e a partir daí
nós venhamos estar capacitados a suportar os dias maus que são postos diante de nós. A história da igreja, ela é recheada de surpresas. Obviamente eu não abordei todos os pontos, porque seria uma série infinita de vídeos. Mas eu trouxe para você alguns pontos para despertar a sua curiosidade a respeito desse assunto. Porque você pode estar reproduzindo algo pagão, algo sincrético, algo que foi herdado de todo esse movimento que a igreja ela passou e não tem a noção, a dimensão do que ocorreu. Mas de uma coisa eu falo para você, meu irmão e minha irmã. A mensagem principal do Evangelho é Cristo. Guarde isso no seu coração e busque encontrar, a partir da palavra de Deus, dia após dia, combustível para continuar o caminho que é Cristo.